O Ministério da Cultura apresenta o projeto Vinhos e Artes PRONAC 21.1186. Essa é a versão em audiobook do livro escrito por Conrado Moreira e Guilherme Aragão. Nos áudios a seguir, será apresentado o texto do livro na íntegra. A disponibilização desse conteúdo no YouTube, plataforma gratuita e amplamente difundida, é uma medida de acessibilidade visual dessa iniciativa, viabilizada com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. O link da playlist com todos os capítulos do livro está na descrição dos vídeos. Capítulo 1 – Fruto da videira e do acaso. Para que a humanidade recebesse a dádiva do vinho, bastou que houvesse uvas. Isso porque a lista de ingredientes para a produção da bebida se resume, a rigor, à fruta. Nela estão contidos os elementos necessários para desencadear o processo de fermentação que resulta no líquido apreciado por civilizações ao longo de milênios. Na polpa da uva estão a água, os açúcares e a pectina. Na casca, o fermento, o tanino e o pigmento natural. Quando o fruto é esmagado, o fermento entra em contato com o açúcar e, se a temperatura for adequada, é desencadeada a fermentação. O açúcar vira álcool e dióxido de carbono, enquanto o sumo completa a mistura, tingida ou não, pela presença ou ausência das cascas. Simples. Tão simples que é praticamente um consenso entre os estudiosos que o vinho não foi inventado, mas descoberto de maneira fortuita. Há 2 milhões de anos já existiam espécies de uvas e seres do gênero Homo capazes de colhê-las e de se alimentar delas. Os 2 personagens principais da vinicultura já estavam, portanto, em cena. Mais adiante, no período paleolítico, durante o qual os seres humanos baseavam sua subsistência na coleta e na caça, um indivíduo pode ter encontrado em uma cava de pedra um líquido de odor atrativo, fruto da fermentação de uvas caídas. Ou então, como era habitual guardar as frutas coletadas em bolsas rudimentares ou em pedaços de galhos ocos para consumo posterior, alguém pode ter se deparado com uvas estouradas embebidas em seu próprio caldo. Ao provar aquele sumo aromático e inebriante, fruto da videira e do acaso, possibilidades se descortinaram para o homem pré-histórico. E o resto é história. Há 10 mil anos atrás. As uvas mais adequadas à produção do vinho são as da espécie Vitis vinifera. Em outras variações do mesmo gênero, como rupestres, riparia e estivalis, os açúcares não estão presentes na proporção de 1/3, que é o que favorece a fermentação acidental dos primeiros vinhos. A Vitis vinifera possui 2 subespécies, silvestris e sativa. A primeira delas é a forma selvagem, enquanto a segunda é a variedade cultivada, originada no período de sedentarização, quando os humanos deixaram de ser nômades caçadores e coletores e passaram a dominar técnicas de plantio, cultivo e colheita de alimentos. É no período neolítico, marcado pelo início da agricultura, que surgem, portanto, os primeiros vestígios de povos que plantaram uvas para consumo próprio e, quem sabe, com o propósito de produzir vinhos. Em sítios arqueológicos da Cordilheira de Zagros, no oeste do Irã, pesquisadores encontraram jarras com sedimentos de ácido tartárico e cálcio tartárico, as mais antigas delas com data estimada entre 5.400 e 5.000 a.C. Enquanto essa variedade de ácido é acumulada por poucas frutas além da uva, a calcificação sugere que o vinho já pode ter evaporado dali há milhares de anos. Outro elemento que reforça a descoberta é a presença de resina extraída do terebinto, árvore da região que, adiante, ao longo da história, foi muito usada para a conservação de bebidas por suas propriedades antibacterianas. Mais recentemente foram descobertos nas montanhas de Gadakrile e Chulaveres, nos arredores de Tbilisi, capital da Geórgia, fragmentos de cerâmica e amostras de terra contendo o mesmo ácido tartárico datados de pelo menos 6.000 a.C. Mas podemos voltar ainda um pouco mais no tempo, embora estejamos de acordo que nunca saberemos com certeza quem produziu ou quando foi feito o primeiro vinho. É sabido por fontes pictográficas e pela literatura que, nos primórdios, o vinho era armazenado em jarras com caroços, cascas e outros resíduos de sua produção.
escavações em Catalhuyuk, na Turquia, em Damasco, na Síria, em Biblos, no Líbano e na Jordânia, encontraram recipientes contendo sementes da vitis vinífera sativa. Esses vestígios, por si só, não nos permitem afirmar categoricamente que os potes guardavam vinho, pois poderiam estocar frutas frescas, passas ou suco não fermentado. Mas o clima característico das regiões onde foram encontrados faz com que fosse muito provável que aquele conteúdo tivesse sofrido fermentação e, portanto, se transmutado em vinho. Estima-se que os achados datem de 8.000 a.C., ou seja, tenham sido depositados naqueles locais há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, poderia entoar o vinho, personagem e testemunha privilegiada da história, se fosse capaz de cantar. Depois do dilúvio. Noé, que era lavrador, plantou a primeira vinha. Isso é o que a Bíblia conta ter acontecido após o cataclismo ordenado por Deus para exterminar os humanos, tão degenerados e corrompidos, que levaram o Criador a condená-los com uma pena capital. Uma chuva de 40 dias e 40 noites inundou a terra e vitimou todos os seres que viviam sobre o chão, exceto Noé, escolhido por Deus, pois era o único virtuoso entre os homens, sua família e os pares de animais que ele levou consigo na arca. Ao sair da mítica embarcação e selar a aliança com o Todo-Poderoso, que prometeu nunca mais devastar a humanidade, Noé teria plantado uvas e feito vinho. Depois, abre aspas, bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda, fecha aspas. A questão familiar que se seguiu, relatada no capítulo 9 do Gênesis a partir do versículo 22, não vem ao caso. Aqui nos interessa a alegoria bíblica em torno do pioneirismo de Noé e o fato de sua arca, com o refluir das águas, supostamente ter encalhado no Monte Ararat, onde ele semeou suas vinhas. A montanha, pico mais alto da atual Turquia, encontra-se, assim como as demais localidades onde foram descobertos os mais antigos vestígios da produção de vinhos, na região chamada de Crescente Fértil. A possibilidade de a vinicultura ter se originado nessa cercania é conhecida como a hipótese de Noé. Localizado entre o Golfo Pérsico, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, irrigado pelos rios Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates, o Crescente Fértil, batizado em alusão à sua extensão em formato de lua crescente, abrigou os primeiros assentamentos onde se praticou agricultura há 11.000 anos e também compreende a Mesopotâmia, um dos berços da civilização ocidental. Uma chuva de proporções catastróficas foi retratada não apenas nos textos sagrados judaico-cristãos, mas também, por exemplo, na epopeia de Gilgamesh, história do mitológico deus-herói mesopotâmico, considerada a mais antiga obra literária ocidental, escrita por volta de 2.000 anos antes de Cristo. Abre aspas. Cavou poços nas encostas do monte, cruzou o mar, o vasto oceano, até o sol nascente, palmilhou os 4 cantos em busca da vida. Repôs os templos arrasados pelo dilúvio, instituiu ritos para toda a humanidade. Fecha aspas. Menções ao vinho também são encontradas nesse épico, como quando, em dado momento, aparece Siduri, abre aspas, a mulher da vinha, a fabricante de vinho, fecha aspas, guardiã do saber que permite aos mortais, a partir da oferta da bebida, conexões fugazes com o além. O dilúvio, tal como descrito, nunca aconteceu, mas há uma explicação para o fenômeno. Até 5.600 a.C., o Mar Negro, que banha Bulgária, Geórgia, Rússia, Romênia, Turquia e Ucrânia, era um lago de água doce, localizado abaixo do nível do Mar Mediterrâneo e com extensão bem menor do que a que possui hoje em dia. Esse verdadeiro oásis em meio à aridez servia a diferentes povos, até que o Mar de Mármara, braço do Mar Egeu, que por sua vez é uma extensão do Mediterrâneo, avançou pelo atual Estreito de Bósforo e inundou de água salgada o entorno do antigo lago. Aqueles que sobreviveram à repentina cheia foram forçados a migrar, transmitindo pela tradição as histórias da grande enchente e levando consigo seus conhecimentos e costumes, incluindo provavelmente o cultivo de uvas e a fabricação de vinhos. Afinal, a diáspora do dilúvio parece explicar a semelhança do nome da bebida em diversos idiomas falados naquelas regiões.
vino no russo e nas línguas itálicas, Wein no ramo germânico, Weino no proto-semítico, Voino no indo-europeu e Wiana no anatólio. Vida, morte e ressurreição. Tão difícil quanto determinar com precisão quando o vinho surgiu é saber exatamente em que momento ele foi dotado de algum caráter religioso pela primeira vez. Contudo, é possível dizer que essa associação com a transcendência foi um dos aspectos que contribuíram para sua disseminação pelo mundo. À medida em que foram propagadas determinadas crenças que tinham no vinho um elemento importante, a bebida foi se tornando mais relevante, primeiro para atender aos ritos religiosos, depois para satisfazer os apreciadores. Mas é curioso observar que em diferentes culturas ocidentais, desenvolvidas cada uma à sua maneira, o vinho ganhou significados semelhantes. O ciclo da videira tornou-se amplamente associado com as ideias de morte e ressurreição. Durante o inverno, as folhas dos pés de uva caem e seu caule seca. Na primavera, a vinha parece renascer. Mas só isso não explica o destaque obtido pelo vinho em tantas crenças, visto que outras plantas têm um ciclo parecido. A fermentação é o complemento para a possível explicação. Ao fermentar, o sumo da uva borbulha e produz calor, e o resultado é uma substância que inebria quem a consome. A metamorfose das frutas em bebida e os efeitos de sua ingestão completam o fascínio que o vinho exerce desde os primórdios. O rompimento com a razão e o pleno autocontrole permitiam, na visão das civilizações antigas, uma aproximação com os deuses. As cervejas e os fermentados de tâmaras e outras frutas da antiguidade não conquistaram a mesma reputação. Com menor teor alcoólico, talvez não fossem suficientemente eficazes em conectar os humanos com as divindades. A desinibição e o relaxamento das travas sociais, efeitos advindos do consumo de vinho, tornavam mais fáceis as interações, inclusive sexuais, entre as pessoas e fizeram com que a bebida fosse fortemente ligada também à fertilidade. Surge um mercado. Alguns fatores fomentaram a disseminação do cultivo de uvas, bem como da produção e do consumo de vinho ao redor do Mediterrâneo e nas porções sul e oeste da Europa, no período que vai da origem dessa cultura até o fim do Império Romano, 500 anos depois de Cristo. As práticas da viticultura, plantação de uvas, e da vinicultura, produção de vinhos, foram sendo transmitidas entre os povos à medida que iam entrando em contato com outros. Além disso, já nessa época a bebida levava consigo importantes significados culturais, tanto religiosos quanto seculares. Com isso, o vinho rapidamente se transformou em um produto desejado e rentável, uma verdadeira commodity daqueles tempos. O primeiro destino do comércio de vinhos que se conhece foi a Mesopotâmia, cujo clima não era favorável à produção vinícola. Uma carta de 1750 a.C. mostra a queixa de Belano, um comerciante da Babilônia, cidade mais importante da região, por não ter recebido o carregamento esperado de vinhos em um barco vindo pelo Eufrates. Mais de 1000 anos depois, no ano 5 a.C., o historiador grego Heródoto registra outra evidência curiosa da lucratividade desse mercado. As embarcações que saíam da Armênia, carregadas com barris de vinho, eram destruídas após o desembarque, visto que não eram capazes de navegar de volta contra a corrente. O valor da venda era tão vantajoso que cobria até mesmo os custos da construção de um barco para cada entrega. As dificuldades logísticas e o decorrente alto custo restringiam o consumo do vinho às classes mais abastadas. Seu preço era muito mais elevado que o da cerveja e de outras bebidas produzidas a partir de cereais, tâmaras e outras frutas da região. Era comum até chamar o vinho de cerveja das montanhas, em referência às regiões montanhosas que produziam as uvas. O fermentado de uva é dotado, desde a antiguidade, de predicados positivos e negativos. Já se sabia da capacidade que ele possuía de facilitar as interações sociais, embora fosse conhecido também o risco que o consumo exagerado impunha à ordem social. Os médicos da época recomendavam vinho na prevenção e no trato de variados males, mas advertiam quanto aos excessos que podiam prejudicar a saúde e causar até mesmo a morte. A preocupação com a contenção dos malefícios do vinho se reflete na tentativa observada de regular, desde épocas remotas,
sua produção, venda e consumo. Um dos primeiros conjuntos conhecidos de leis, o Código de Hammurabi, traz algumas normas para o comércio varejista de vinhos e cervejas. Por exemplo, as taberneiras, ao que parece a função era exclusividade feminina na Babilônia do século XVIII a.C., eram obrigadas a informar as autoridades se em seu estabelecimento ocorresse qualquer encontro com potencial conspiracionista ou criminoso. E, se vendesse bebidas diluídas com água, seriam condenadas à morte, ironicamente por afogamento. Sangue do Nilo. O rio Nilo, espinha dorsal dos campos férteis do Egito, apresentava um fenômeno natural que era interpretado na antiguidade como um ato dos deuses. Anualmente, no período das cheias, um de seus afluentes derramava nele um aluvião ferroso que tingia as águas com um tom avermelhado. A associação com o vinho foi inevitável, afinal, como acontecia em outras civilizações, também os egípcios tinham na bebida um elemento religioso e cultural bastante significativo. Em alguns textos, o vinho era descrito como o suor de Ra, o deus do sol, e em outros aparecia na descrição dos olhos de Horus, deus do céu e dos vivos. Há também uma ligação da bebida com a deusa Hathor, que, furiosa com Ra por tê-la levado de Núbia para o Egito, só foi apaziguada com música e dança em festivais anuais regados a muito vinho que simbolizava o sangue de seus inimigos. Em outra história, Sekhmet, deusa com a cabeça de leão, é enviada para punir a humanidade. Alucinada, ela busca por sangue, mas é enganada e bebe vinho. Embriagada, desiste da vingança e a humanidade é salva. Mas a divindade egípcia mais ligada ao vinho é Shesmu. Também representada com uma cabeça leonina, a deusa do vinho, dos ungüentos e dos perfumes, tinha uma personalidade ambígua. De um lado, apreciava as festividades, as danças e os cantos. De outro, era violenta e sanguinária. Ao assassinar e retalhar seus opositores, ela os colocava em sua prensa, usada para extração do sumo da uva ou de óleos aromáticos, e retirava-lhes o sangue. Em várias pinturas e esculturas egípcias, o vinho aparece sendo oferecido aos deuses ou consumido por eles. Da mesma forma, provém do Antigo Egito o primeiro conjunto robusto de registros pictóricos relacionados aos vinhos no dia a dia. Já no período entre 3.000 e 2.500 a.C., os egípcios deixaram abundantes referências sobre a fabricação e os padrões de consumo da bebida. De modo geral, os vinhos e os vinhedos eram exclusividade de reis, nobres e sacerdotes. Era 5 vezes mais barato produzir ou comprar cerveja, portanto, dificilmente os mais pobres e os escravizados tinham acesso à bebida feita das uvas. Na tumba de Scorpion I, um dos primeiros reis do Egito, que viveu por volta de 3.150 a.C., foram encontradas centenas de ânforas com sedimentos e resinas iguais aos das montanhas de Zagros. A argila usada na confecção das jarras não era característica das margens do Nilo, mas de regiões próximas ao Vale do Jordão, evidenciando que esses objetos haviam sido importados de longe. Inicialmente, o vinho era trazido da região oeste do Mediterrâneo, atuais Síria e Palestina, pois a produção local era muito incipiente. Só mais adiante passaria a ser produzido em maior escala, sobretudo após o período da colonização grega, desde meados de 300 a.C. Os povos helênicos, como veremos, dominaram como poucos a arte vinífera, mas, ao que tudo indica, foram os egípcios que levaram essa cultura a Creta, maior ilha do arquipélago grego, por volta de 2000 a.C. Pinturas em paredes de construções egípcias retratam o pisoteio das uvas, principal método de extração do sumo das frutas nos primeiros milênios da cultura vinífera. Os trabalhadores seguravam uma corda esticada sobre suas cabeças para manter o equilíbrio ao pisar a massa escorregadia em grandes tanques. Era comum que a cadência do trabalho fosse ditada por músicos. Uma canção em louvor à deusa das colheitas, Renutet, dizia, abre aspas, que ela esteja conosco nesse trabalho, que nosso Senhor beba o vinho como um protegido do rei. Fecha aspas. Os egípcios também podem ser considerados os pioneiros na rotulagem dos vinhos. Após a esmagadura das uvas e o início do processo de fermentação, o mosto era transferido para jarros de argila fechados com tampas e vedados com barro do Nilo.
Nessa tampa havia pequenos orifícios que permitiam o escape do dióxido de carbono e placas com informações sobre o vinho armazenado, vinhedo de origem, nome do vinicultor e ano de fabricação. Tutancâmon se tornou um dos faraós mais conhecidos devido à descoberta em 1922 de sua rica e muito bem preservada câmara mortuária. Na extensa lista de itens que repousavam na tumba, colocados ali para acompanhar o menino rei em sua jornada após a vida, havia 3 dúzias de ânforas de vinho. Uma delas, da safra do 4º ano de seu reinado, trazia em seu primitivo rótulo: Ano 4, vinho doce da casta de Aton, vida, prosperidade e saúde, do Rio Ocidental, taverneiro principal Apereshop. Naquela época não era possível estocar vinhos por muito tempo. Mesmo que os buracos para a liberação de gás carbônico fossem fechados após alguns dias, isso não evitava que a bebida, em algum tempo, se tornasse vinagre. Em geral, os vinhos eram bebidos no máximo até 1 ano depois de sua fabricação. Um dos usos medicinais do vinho era bastante curioso. Uma antiga corrente farmacológica baseava-se na crença de que as doenças advinham da presença de alguma força maligna no corpo do enfermo. Assim, uma forma eficaz de expulsar o hóspede maldito consistia na ingestão de substâncias de sabor tão desagradável que tornasse o organismo do hospedeiro um lugar insalubre. O vinho era, então, comumente usado como base para as beberagens dos curandeiros egípcios, misturados com quife, um preparado de ervas, resinas, especiarias, estrumes de animais, pelos de asno e excremento de pássaros. A democratização. Se foram os egípcios o povo que primeiro se ocupou de registrar com mais detalhes os ciclos de produção vinífera, foram os gregos que levaram o amor ao vinho a uma outra escala. Durante o domínio grego, desde o século V a.C., já havia uma indústria vinícola abastecendo várias regiões da Europa. O comércio do vinho, que junto da azeitona e dos cereais era o principal produto agrícola do Mediterrâneo, já abrangia o que hoje é a França, o entorno do Mar Negro e a região do Rio Danúbio. E mais, além de exportar o vinho que produziam, os gregos provavelmente introduziram o cultivo de uvas e a produção de vinhos no sul da França, na Península Ibérica, na Sicília e na Itália continental. Tamanho foi o sucesso da cultura na porção sul italiana que a região passou a ser chamada pelos gregos de Enotria, região das videiras escoradas. No norte da Itália, atual Toscana, os etruscos, outro importante povo da antiguidade, originário do leste do Mediterrâneo ou da Ásia Menor, também produziam vinhos exportados pelos Alpes a várias regiões distantes, como a Borgonha. O comércio se dava principalmente por via marítima. As agruras das jornadas levavam a colisões e naufrágios, fazendo com que milhares de jarras repousassem nos mares por onde os gregos navegaram. Em um desses afundamentos, contou-se o impressionante número de 10.000 ânforas, que poderiam conter até 300.000 litros de vinho, equivalente a 400.000 garrafas do padrão atual. É na Grécia que pela primeira vez o vinho consegue romper a barreira das classes mais prestigiadas e começa a ser consumido amplamente também pelos menos abastados. Mas a democratização da bebida, tomando de empréstimo um conceito originado exatamente naquele lugar e período, não se dá por um senso de equidade, mas pelo reconhecimento do valor do vinho enquanto produto rentável. Se havia capacidade de produção e um público potencial, não existiam razões para não ampliar o mercado. Eurípedes, célebre dramaturgo grego, disse que Dionísio havia dado o vinho e a alegria das uvas ao rico e ao pobre. Mas é presumível e facilmente comprovável que as elites bebiam os melhores vinhos, doces e encorpados, enquanto para os pobres e escravos restavam as bebidas de pior qualidade, misturas ralas e azedas de água com os restos da prensagem das uvas, como cascas, sementes e talos. As cidadãs gregas também eram alijadas dessa pretensa democracia. Muito retratadas nas comédias como bêbadas incorrigíveis, as mulheres eram vistas como mais propensas à imoralidade após beberem vinho e naturalmente suscetíveis ao vício da bebida. O consumo de vinho pelos homens da alta sociedade acontecia em várias circunstâncias, mas se institucionalizou em uma reunião que deu origem a um termo amplamente usado hoje em dia, o simpósion, que significa bebendo juntos.
Na ideia original, homens se reuniam em círculos, reclinados em seus assentos após a refeição principal da noite, para beber e conversar sobre assuntos de alta relevância. Ao beber, os participantes se tornariam mais confiáveis e transparentes, sem dissimulação ou oportunismo, e estariam mais abertos à aceitação de ideias e opiniões. O escritor grego Filócoro dizia: pessoas que bebem vinho revelam não apenas o seu ser mais profundo, mas também tudo mais, pois não tem qualquer censura no discurso. Ou, como eternizaram os romanos mais tarde, em latim, in vino veritas, no vinho a verdade. O poeta Anacreonte viveu aproximadamente entre 582 e 485 a.C. e é conhecido por seus poemas que celebram o amor, a beleza e o vinho. Dos poucos fragmentos conhecidos de sua obra, restam estes versos, feitos para serem declamados em um simpósio. Abre aspas. Não tenho amor por quem junto à cratera repleta de vinho fala sobre altercações ou sobre a guerra chorosa, mas por quem mescla os dons claros que vêm de Afrodite e das musas, cônscio de qual é o humor próprio ao afável festim. Fecha aspas. De elevados colóquios, logo os encontros passaram a ser tão somente grandes bebedeiras, abastecidas por meninos e animadas por dançarinas. Durante os simpósia, os participantes praticavam aquele que pode ser considerado um precursor dos drinking games. Em um jogo chamado Cótabus, os participantes arremessavam pequenas quantidades de vinho ou de seus resquícios em um disco de bronze equilibrado sobre um mastro. O objetivo era derrubá-lo para que batesse em um disco maior, colocado logo abaixo, de modo que soasse como um sino. Em uma variação da brincadeira, colocava-se um pires flutuando em uma bacia e os jogadores deviam jogar vinho nele com o objetivo de enchê-lo até afundar. O vinho não era consumido puro, mas diluído em água, muito comumente do mar. Não havia uma regra de proporção, mas a quantidade de água era, em geral, maior que a do próprio fermentado, que alcançava teor alcoólico de até 16%. Após a diluição, o resultado era uma graduação que ia de 5% a 10%. A bebida era misturada em uma grande bacia central, chamada cráter, a cratera referida no poema de Anacreonte, e os participantes eram servidos em pequenas tigelas rasas, denominadas kílix, termo que originou o nosso vocábulo cálice, e com as quais bebiam e jogavam o cótabus. A forma de consumo de vinho era também uma régua de civilidade para os gregos. Qualquer coisa que diferisse do costume de beber vinho diluído, acompanhado por outras pessoas e em doses que levassem a uma leve embriaguez, no controverso conceito de quem se embriaga, era condenável. Beber vinho puro, cerveja ou outras bebidas era, na melhor das hipóteses, sinal de um débil senso de colocação na sociedade ou, mais explicitamente, pura barbárie. Também a embriaguez dos pobres era vista de forma muito diferente daquela resultante do simpósio dos ricos. Muitos autores gregos abordaram o potencial negativo do excesso da bebida em suas obras. Na Odisseia, épico de Homero, Elpenor, companheiro de Ulisses em sua jornada, morreu após cair bêbado de um telhado. Polixeno, outro personagem que vivia embriagado, escorregou em uma estrada molhada e morreu depois de uma bebedeira. Uma fala cuja autoria é incerta, ora atribuída a Eurípides, ora a Sócrates, filósofo grego que dispensa maiores apresentações, tece loas à bebida. Abre aspas. O vinho umedece e estimula o espírito e adormece os temores da mente. Ele ressuscita nossos prazeres e é óleo para a decadente chama da vida. Se o bebermos moderadamente e em doses pequenas de cada vez, o vinho é destilado em nossas gargantas como o mais doce orvalho da manhã. O vinho, então, não atenta contra a nossa razão, mas nos convida prazerosamente a uma exaltação coletiva. Platão, por sua vez, preconizava que o vinho não devia ser consumido por menores de 18 anos e também devia ser evitado por quaisquer profissionais cujo desempenho pudesse ser prejudicado pelo consumo, como juízes, timoneiros e soldados. Para os escravizados, advertia que não deviam tentar beber como seus donos, pois isso seria de grande arrogância. Já aos idosos, a partir dos 40 anos,
O filósofo recomendava beber o quanto quisessem para aliviar o ressecamento da velhice. Por meio da embriaguez, argumentava, os velhos podiam recuperar a espontaneidade da juventude e, por estarem mais próximos da infantilidade, estariam novamente propensos ao aprendizado e livres da postura refratária às mudanças características da idade. O néctar de um deus. Dionísio é, sem sombra de dúvidas, a mais notória figura mitológica associada ao vinho. O deus grego nasceu de uma relação entre Zeus, Júpiter, e a princesa Sêmele, filha de Cádmo, rei e fundador de Tebas, o que faz de Dionísio o único deus olímpico cuja mãe é uma mortal. Grávida, a jovem princesa duvidava da divindade de Zeus e, influenciada por Hera, irmã e esposa do rei do Olimpo, pediu que ele mostrasse a ela todo o seu poder. Fulminada pela contemplação de tamanho esplendor, Sêmele morre e Zeus retira o filho do ventre dela e o implanta na própria coxa até o fim da gestação. Após nascer, o pai enviou Dionísio para o monte Nisa e deixou a criação dele sob responsabilidade das ninfas, deusas menores da mitologia grega ligadas à natureza. Conhecidas por sua beleza e graça, elas teriam ensinado ao menino a agricultura, incluindo o cultivo das uvas. Foi nesse contexto que, segundo uma das versões de sua história, Dionísio se encantou com o milagre do vinho e passou a difundi-lo no caminho de retorno à Grécia, já adulto. Curiosamente, não há consenso quanto à localização da mitológica montanha onde Dionísio foi criado, mas as recorrências na literatura apontam todas para os arredores do Crescente Fértil, região que foi berço da vinicultura. Etiópia, na margem sudoeste do Mar Vermelho, Líbia, a oeste do Egito, Trácia, entre a Grécia e a Turquia, e Frígia, no atual território turco. Outra versão conta que na juventude, em meio às ninfas, Dionísio conheceu Âmpelos, um sátiro que habitava o Monte Nisa e manejava muito bem a terra, por quem o deus do Olimpo teria se apaixonado intensamente. Certo dia, ao cavalgar um touro, Âmpelos sofreu uma queda mortal, por intervenção de Selene, personificação da lua, de quem havia zombado. Arrasado, Dionísio transformou o corpo do amado na primeira videira e fez de seu sangue o primeiro vinho. De Âmpelos sobreviveram a lenda e o nome. No idioma grego, a palavra Âmpelos é sinônimo de videira. Em várias outras línguas, o vocábulo deu origem ao termo ampelografia, que dá nome ao estudo das vinhas e suas variedades. Dionísio seguiu sendo associado sobretudo ao vinho e a aspectos relacionados a ele, a alegria, a criatividade e a fertilidade, mas também à violência e à loucura. Sua figura era sempre retratada destacando certa dualidade, especial desprezo pelas regras e acentuado hedonismo. Seu culto era um dos mais importantes da Grécia Antiga e as celebrações anuais em seu louvor, as dionisíacas, realizadas entre o fim de março e o início de abril, contavam com muita música, teatro, festejos populares e, é claro, muito vinho. Em Roma, Dionísio passou a ser conhecido como Baco e continuou a ser amplamente venerado. Uma seita dedicada a ele surgiu no século III a.C. e ficaram famosas as festividades promovidas por seus seguidores. As bacanais foram frequentemente descritas como grandiosas orgias sexuais com sacrifício de animais, o que justificou a proibição do folguedo pelo Senado romano em 186 a.C. Não à toa ficou cristalizado o tom pejorativo que a palavra bacanal carrega até hoje. No entanto, para além de qualquer suposto ritual orgiástico, bebedeira ou atividade criminosa, o mais provável é que a festa e o culto a Baco tenham sido vistos como flagrantes ameaças ao status quo e, em função disso, foram reprimidos. O ímpeto indomável de Baco se refletia nos fiéis que desafiavam as regras, a hierarquia, a propriedade e os padrões de autoridade política e militar. Ou seja, tanta insubordinação era o material combustível que, embebido em vinho, poderia explodir com as estruturas do Império Romano, o qual realmente acabou ruindo, mas por outras razões mais ou menos sóbrias. Quem tem boca? Por onde se estendeu o Império Romano, o vinho foi junto. Onde a cultura ainda não havia se estabelecido, os romanos trataram de implantá-la. Onde já era bem vista e benquista, promoveram tudo o que estava ao alcance para fomentar a produção, o consumo e o mercado da bebida.
Mas essa expansão da cultura vinífera não se deu sem percalços. Em 79 d.C., a erupção do Vesúvio devastou os arredores das cidades de Pompeia e Herculano, vitimando 16 mil pessoas. A explosão do vulcão destruiu também o porto de Pompeia e as vinícolas da região, o que fez com que o mercado do vinho para todo o Império Romano entrasse em queda livre. 2 safras foram prejudicadas e Roma experimentou imediata escassez da bebida, além de um aumento acentuado no preço da mercadoria. Para aproveitar a valorização do produto e tentar recuperar a capacidade produtiva da indústria vinífera, ocorreu uma corrida desenfreada de plantação de vinhas. Nos anos seguintes, o mercado foi inundado de vinho, quase literalmente, e a produção deu novo salto. Ao chegarem à Gália, por exemplo, os romanos se deram conta de que o povo dali era tão ávido por vinho quanto os comerciantes eram pelo lucro. Diodorus registrou, na primeira metade do 1º século de nossa era, que os gauleses chegavam a trocar uma ânfora de vinho por um escravizado. Uma das histórias de Asterix e Obelix, os mais notórios gauleses, ao menos na ficção, mostra que os romanos sabiam bem o poder do vinho junto àquele povo. Em O Presente de César, o imperador envia um barril de vinho ao chefe da aldeia, Abracursix, na esperança de que ele se torne dependente do álcool e assim mais suscetível à conquista romana. No entanto, Obelix acaba bebendo todo o vinho sozinho antes que Abracursix possa experimentá-lo. Percebendo o estratagema romano, os gauleses recusam uma nova oferta de vinho e Júlio César decide atacar. Unidos para resistir à investida imperial, os gauleses conseguem expulsar os invasores. Ao final, Asterix e Obelix desfrutam juntos de um bom vinho, contemplando a paz que voltou a reinar na aldeia. Em meados do 2º século a.C., uma mudança nos hábitos alimentares deu um impulso ao consumo de vinho na Roma Antiga. Por muito tempo, o alimento mais comum entre os romanos era o pulse, um mingau feito com um cereal chamado emmer, espécie de trigo de casca grossa. O pão, que já era apreciado em outros lugares, demorou a se popularizar entre os romanos, provavelmente porque, ao tentar torrar o emmer para descascá-lo, perdiam-se as proteínas responsáveis por fazer a farinha crescer quando era fermentada. Quando, enfim, o pão tomou seu posto na base alimentar romana, o vinho ocupou o lugar ao lado da mesa. A bebida, já bastante apreciada, era muito bem-vinda para umedecer os pães de cada refeição. Formou-se ali uma dupla que andaria junta por séculos e léguas ao redor do mundo. No 1º século depois de Cristo, foi a vez de uma inovação tecnológica marcar uma inflexão no armazenamento, no transporte e no comércio do vinho. As ânforas de barro, usadas desde os primórdios, passaram a ser substituídas pelos barris de madeira. Os motivos dessa troca não são muito claros, mas rapidamente esses recipientes se tornaram a principal forma de guardar e transportar vinho e outras bebidas, protagonismo que só seria perdido no então distante século XX. Para a tristeza dos historiadores e dos arqueólogos, a madeira usada nos barris apodrece logo e não sobrevive tanto quanto as ânforas, responsáveis, como já vimos, por nos dar os mais antigos indícios da produção de vinhos. Entretanto, felizmente perduram os outros tantos documentos e fontes históricas que nos ajudam a continuar contando essa história. Um sabor difícil de descrever. É praticamente impossível saber que gosto tinham os vinhos bebidos na antiguidade, a começar pelo fato de que a palavra abarcava bebidas bastante diferentes e mesmo todas as variações de usos e misturas feitas com o sumo fermentado da uva. As variáveis resultantes do tipo da fruta, da região produtora, do método de prensagem, do tempo de fermentação, do recipiente de armazenamento, das condições climáticas, enfim, tudo isso torna inglória a tarefa de tentar reconstituir nos dias atuais um vinho bebido pelas civilizações antigas. A mais velha garrafa contendo vinho líquido que sobreviveu até hoje foi encontrada na região de Speyer, na atual Alemanha, durante as escavações da tumba de um casal de nobres romanos em 1867. Estima-se que o sepultamento tenha ocorrido entre os anos 325 e 359 de nossa era, fazendo com que a bebida tenha mais de 1650 anos. A razão de o líquido não ter evaporado está no fato de a garrafa estar selada com cera e seu conteúdo estar misturado com azeite,
técnica usada para conservar os vinhos na antiguidade. Com o passar dos séculos, uma massa disforme se formou na garrafa e manteve liquefeito aquilo que outrora fora vinho, pois, embora nunca tenha sido removida, é certo que a bebida não contém mais nenhum teor alcoólico. Seu sabor tampouco teria se mantido inalterado por tanto tempo, inviabilizando que tenhamos qualquer ideia de que gosto tinha um vinho romano de fato. Uma das principais limitações nessa tentativa é a dificuldade em determinar que tipos de uva eram usados para fabricar vinhos naquele tempo. Plínio, ao descrever um vinho egípcio como uma mistura de uvas de Taços, uva de pinheiro e uva fuligem, certamente se fazia entender para alguém que conhecesse os cultivares da época. Mas, para nós, essa descrição não diz absolutamente nada, por não sabermos qual é a correspondência com as espécies conhecidas hoje em dia. As informações mais detalhadas que resistiram aos tempos são, ainda assim, subjetivas. A maior parte dos autores gregos e romanos que se ocuparam em traçar descrições e comparações entre vinhos utilizavam categorias como doçura e potência em suas avaliações. Determinada bebida era rotulada como mais ou menos doce, mais ou menos forte. Quanto à doçura, há uma referência, o mel. Alguns vinhos eram avaliados como doces feito mel. Com base nessas duas categorias, podemos dizer que a maioria dos connoisseurs do mundo antigo preferiam vinhos fortes e doces. O aroma e a cor também apareciam como chaves de avaliação e a idade começou nessa época a ser incluída entre os predicados dos vinhos, embora uma bebida mais antiga não fosse necessariamente boa em comparação a outras. O jurista romano Ulpiano, ao se perguntar o que é um vinho envelhecido, respondeu que se tratava de um vinho do ano anterior. As condições de armazenamento não eram as melhores e não permitiam uma longa sobrevida à bebida. Um vinho bom que resistisse ao calor de um verão e continuasse apreciável, provavelmente por ter alto teor alcoólico, ácido ou tanino, era digno de boa nota. Ao avaliar um vinho, a região de origem era mais importante para os gregos e os romanos que o local específico de plantio das uvas, o vinicultor ou a safra. O terroir e o proprietário das vinhas só no século XVII passariam a ser tão relevantes quanto são hoje. O vinho mareótico era muito apreciado na Grécia, embora Horácio tenha sugerido que Cleópatra enlouqueceu por causa dele. Ateneu, por sua vez, preferia o teniótico, leve, aromático e levemente adstringente. Já Plínio elogiava o vinho de Sabenes, do centro do delta do Nilo. Algo bastante curioso é que a distinção entre vinhos tintos e brancos não existia. A maior parte dos vinhos produzidos era tinta, simplesmente pelo fato de que as cascas eram deixadas junto do sumo durante a fermentação, mas muitos dos vinhos mais apreciados pelos romanos eram brancos doces. A biblioteca. O vinho era tão relevante econômica e socialmente que não é de se espantar que tenha aparecido em alguns dos livros mais importantes da antiguidade. A mais antiga obra da prosa latina que chegou até nós é De Agricultura, de Catão, o Velho. O livro consiste em um amplo manual de cultivo e manejo de culturas agrícolas, entre as quais não haveria de faltar a viticultura e, por conseguinte, a vinicultura. Dos 160 capítulos do livro, 12 são dedicados às uvas e ao seu fermentado. A seleção do local do vinhedo, plantio, colheita e produção de vinho, cuidado com as vinhas, envelhecimento do vinho, variedades da bebida, armazenamento, engarrafamento, degustação, comércio, preparação dos tonéis e higiene. No 18º capítulo, último que trata das vinhas e do vinho, além de mostrar algumas variedades de uvas e a possibilidade de fazer misturas entre elas e de adicionar especiarias e ervas, Catão defende que o melhor vinho é aquele produzido em casa. Para ele, a produção caseira permite que o produtor tenha controle sobre todas as etapas, resultando assim em uma bebida de qualidade. E acrescenta ainda uma recomendação que alcança a dimensão social do vinho. Abre aspas. O melhor vinho é aquele feito em casa e bebido com os amigos, pois quando bebemos com nossos amigos com moderação, fazemos muito bem e assim podemos servir mais generosamente em nossa mesa. E é uma coisa boa também perguntar a seus amigos suas opiniões sobre seu vinho para que você possa aprender algo para a sua vantagem. Fecha aspas.
Outra obra famosa do Império Romano é de autoria de Lúcio Június Moderatus, mais conhecido pela alcunha de Columela. De Re Rustica versa, assim como o livro de Catão, sobre técnicas agrícolas, mas é especialmente preciso e detalhado em suas prescrições relacionadas ao plantio de uvas. O autor recomenda métodos de escoramento das parreiras e destaca a importância da escolha dos locais mais propícios ao cultivo de cada tipo de uva. Também apresenta cálculos relacionados aos custos do processo, mostrando que a viticultura era levada muito a sério naqueles tempos. Merece destaque ainda Marcus Gavius Apicius, figura que hoje seria considerada por muitos um bon vivant, mas era visto pelo filósofo Sêneca, por exemplo, como um degenerado, que inspirava legiões de jovens a uma vida desregrada, contrariando as premissas do estoicismo por ele defendido. As mais peculiares excentricidades de Apicius eram na culinária, principal razão pela qual sabemos de sua existência até hoje. Afinal, é creditada a ele a elaboração do De Re Coquinaria, sobre cozinhar em latim, o mais famoso e extenso compêndio de culinária romana do qual se tem notícia. A fama do autor e do livro se consolidou de tal forma que, segundo conta Tertuliano, o nome de Apicius chegou a ser usado como sinônimo de cozinheiro. A obra, que recebeu acréscimos e ajustes nos séculos seguintes até chegar às versões que conhecemos hoje, não contém apenas as receitas mirabolantes de Apicius, envolvendo calcanhares de camelos, cristas de aves e línguas de pavões, flamingos e rouxinóis. Além dos pratos que envolviam animais inteiros, especiarias raras e bons vinhos, acessíveis apenas aos mais abastados, há também a descrição de pratos mais simples, do alcance da maior parte dos habitantes da urbe. Curiosamente, o primeiro tomo do De Re Coquinaria, Epimele, traduzido pelo pesquisador brasileiro Alessandro Pereira Rodrigues como O Chefe, começa com a receita do Conditum Paradoxum, um dos muitos tipos de vinhos condimentados da Roma Antiga. Abre aspas. 15 libras, 3,5 litros, de mel são lançadas num vaso de bronze, colocados antes de 2 cestários, 1 litro, de vinho, para que no cozimento do mel reduzas o vinho, aquecido no fogo lento e na lenha seca, mexido com uma varinha enquanto cozinha. Se começar a ferver, ele é contido com o orvalho do vinho. Além disso, retirado do fogo, volta a si. Quando resfriar, novamente é posto no fogo. Que isto seja feito uma segunda e terceira vez, e então finalmente é removido do fogo. No dia seguinte ele é despumado. Então 4 onças, 100 gramas, de pimenta já triturada, 3 escrópulos, 3,5 gramas, de mastique, folha de nardo e 1 dracma, 3 gramas, de açafrão, 5 caroços de tâmaras torradas e as mesmas tâmaras amolecidas no vinho, intercedendo antes de colocá-las no vinho do seu modo e jeito, para que tenham uma tritura suave. Isso feito, derrama sobre tudo 18 cestários, 10 litros de vinho suave. Logo na sequência vem outras 2 receitas cujo vinho é a base. Conditum Melisomum Viatorium, ou vinho dos viajantes condimentado ao mel, bebida adocicada, provavelmente de alto valor energético, devido ao grande teor calórico do mel. E Rosatum et Violaceum, variação de vinho aromatizado com rosas ou violetas. Ao longo da obra, o fermentado de uva aparece ainda diversas vezes como ingrediente de variados preparos. A bebida prometida. O livro dos Números, presente nas escrituras sagradas tanto dos judeus quanto dos cristãos, conta que Moisés, enquanto liderava seu povo na fuga da escravidão no Egito, rumo à terra prometida por Deus, mandou emissários para explorar a terra de Canaã. Dias depois, os enviados voltaram com uma prova de que aquele lugar era pródigo. Um cacho de uvas que, de tão grande, veio pendurado em uma vara, carregado por 2 homens. O lugar onde colheram as frutas passou a ser chamado por eles de Vale do Cacho. Nenhuma planta é tão mencionada na Bíblia quanto a videira. Seus frutos recorrentemente aparecem como presentes de Deus aos homens e, da mesma forma, a privação das vinhas e dos vinhos é usada pelos profetas como ameaça de castigo do Criador. Você plantará, mas não colherá, pisará uvas, mas não beberá vinho. Miqueias 6,15. Fiquem tristes, lavradores, gemam, cultivadores da vinha, pois está perdida a colheita dos campos. Joel 1,11.
Apesar de considerar o vinho uma dádiva divina, alguns episódios evidenciavam os malefícios da embriaguez. Quando Deus decide destruir Sodoma, 2 anjos levam para Ló a ordem de que fujam, ele e a família, sem olhar para trás. Sua mulher desobedece e é transformada em estátua de sal. Como Ló já era velho e não tinha um filho varão, as filhas, temerosas de que não houvesse homens com quem pudesse dar sequência à linhagem do pai, decidem embebedá-lo com vinho, deitam-se com ele e concebem cada uma um filho. A história termina sem que haja um juízo em relação aos atos das filhas de Ló, mas a passagem normalmente é citada como exemplo da degeneração dos sodomitas. O vinho atua ali como instrumento do pecado. No livro dos Provérbios, uma advertência. O vinho provoca insolência e o licor causa barulho. Quem se embriaga com eles não chega a ser sábio. A maior parte dos judeus era condescendente com o consumo de vinho, mas algumas comunidades judaicas se opunham frontalmente ao seu uso, como era o caso dos recabitas. A história desse povo está no livro de Jeremias, que os coloca como protagonistas de uma prova de fidelidade. Por meio do profeta, Javé manda Jezonias, seus irmãos e seus filhos ao templo. Lá oferece-lhes vinho, conforme ordenou o Senhor, e eles recusam. Não bebemos vinho, pois o nosso antepassado deu-nos essa ordem. Não bebam vinho, nem vocês nem seus filhos, para sempre. Jeremias 35, 6. O mesmo ancestral havia determinado que eles vivessem como nômades. Também não construam casas, nem plantem cereais, nem formem vinhedos. Não era de se admirar que um povo nômade não produzisse e bebesse vinho. Como vimos, a cultura vinífera só é possível com a sedentarização dos povos primitivos. Uma das festividades do calendário judaico tem o vinho como elemento importante. A festa de Purim, celebrada no mês de Adar, entre fevereiro e março, rememora os acontecimentos retratados no início do livro de Ester. O rei Assuero dominava a Babilônia, onde os judeus estavam exilados ao longo do século V a.C. Durante um portentoso banquete, o imperador se desentendeu com a esposa Vasti, separou-se dela e passou a buscar uma nova consorte. Ester, que era judia, foi a escolhida entre as virgens que se apresentaram ao rei e tornou-se a nova rainha. Adiante, ela toma conhecimento de que Ramã, um alto funcionário do império, tramava o extermínio dos judeus e, intervindo junto a Assuero, consegue salvar seu povo. As famílias judias em Purim leem o livro de Ester, realizam uma refeição especial e trocam entre si ofertas de vinho e comida. Tudo isso em referência ao banquete de Assuero, no qual, segundo as escrituras, o vinho foi servido em abundância. Um dos mais notórios filósofos e cabalistas do judaísmo, Yudá Lou ben Bezalel, conhecido como Maharal de Praga, fazendo referência aos antigos sábios, conta que no banquete de Assuero, cada convidado bebia um vinho mais velho que ele próprio. Ao dizer isso, evidencia a característica pretendida por Deus para sua criação, a de que ela se tornasse, com o passar dos anos, cada vez melhor, o que acontece com os bons vinhos. O vinho aparece como metáfora para um amadurecimento e o aprimoramento ao longo da vida, aproximando as criaturas dos desígnios originais do Criador. Do primeiro milagre à última ceia. A figura de Jesus Cristo dividiu a história do Ocidente entre o que veio antes dele e o que veio depois. Afora as crenças religiosas, a existência do Jesus histórico foi a base para a contagem dos anos que quase todos os países do mundo adotam oficialmente nos dias de hoje. Na Bíblia cristã, o nascimento de Cristo também marca uma divisão. No chamado Antigo Testamento aparecem as escrituras que precederam a vinda do Filho de Deus, incluindo os textos sagrados também para os judeus, enquanto o Novo Testamento se inicia com a genealogia de Jesus, descendente de Abraão e Davi, e o relato de sua chegada ao mundo. Além das muitas aparições já mencionadas no Velho Testamento, o livro do Eclesiástico, que não faz parte das escrituras judaicas, traz algumas menções interessantes sobre o vinho. O versículo 10 do capítulo 9 evoca uma comparação entre a bebida e as boas amizades. Abre aspas. Não abandone um velho amigo, porque o novo não é como ele. Amigo novo é vinho novo, deixe que ele envelheça e depois o beberá com prazer. Fecha aspas.
Há também um curioso trecho em que o texto dita o comportamento adequado em um banquete, abre aspas. Não banque o valente com o vinho, porque ele já arruinou muita gente. O vinho esquenta a briga dos arrogantes. Eclesiástico 31, 25 a 26. E as recomendações, evocando a parcimônia, seguem. Abre aspas. O vinho traz vida para os homens, desde que você o beba com moderação. Que vida existe quando falta vinho? Ele foi criado para alegrar as pessoas. Bebido em tempo certo e na medida certa, o vinho traz gozo para o coração e alegria para a alma. Todavia, bebido em excesso, por vício ou desafio, o vinho traz amargura para a alma. A embriaguez aumenta a ira do insensato para sua própria ruína, diminuindo-lhe as forças e provocando ferimentos. Num banquete, não repreenda o próximo, nem zombe por ele estar alegre. Não o reprove com palavras, nem o atormente com reclamações. Eclesiástico 31, de 27 a 31. O tom ameno como termina o trecho citado no Eclesiástico prenuncia uma postura vista entre os judeus já no período do nascimento de Jesus. Ao longo de todo o Novo Testamento, o vinho aparece, em geral, tratado com atitudes mais tolerantes do que no Velho Testamento, provavelmente como efeito da influência grega e romana na cultura da época. Já nos Evangelhos, João traz um dos textos mais conhecidos envolvendo o vinho na Bíblia, o que relata aquele que teria sido o primeiro milagre de Jesus, o momento em que ele revela sua natureza divina por meio de um ato surpreendente. Durante uma festa de casamento em Caná da Galileia, ao perceber que o vinho havia acabado, Maria, que conhecia muito bem o filho e os desígnios dele, o interpela, pedindo que fizesse algo, afinal, era uma desonra para o anfitrião que seus convivas ficassem sem bebida. Jesus responde que não havia ainda chegado a sua hora, mas não ousa desobedecer à mãe, que ordena aos servos da festa: fazei o que ele vos disser. Cristo manda encher 6 talhas de água, então, e chamar os chefes dos serventes para provar. A água havia se convertido em vinho de ótima qualidade, o que surpreendeu a todos e fez com que os discípulos de Jesus, presentes à festa, passassem a crer nele. Quando começa a causar incômodo entre os fariseus e os escribas, Jesus é criticado de várias formas. Comentando a hipocrisia de seus detratores, ele comenta: pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e vocês disseram, ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem, ele é um comilão e beberrão. Lucas 7, 34. Duas entre as parábolas que Jesus contava ao povo para exemplificar seus ensinamentos se passam em uma vinha. Em Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, está a história do patrão que vai contratando trabalhadores ao longo de um dia para a lida e, ao final da jornada, paga a todos eles o mesmo salário. Ao ser questionado por aqueles que haviam trabalhado desde cedo, retruca: amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata? Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Ao final do episódio, cunha-se a célebre frase: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Em outra passagem, em Mateus 21, de 33 a 41, Jesus conta sobre o proprietário que plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva, depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Na época da colheita, o dono manda seus empregados à vinha para receber os frutos, mas eles são mortos pelos arrendatários. Após designar uma segunda comitiva de emissários, também assassinados, o dono da vinha resolve enviar o próprio filho, acreditando que os agricultores o respeitarão. Contudo, também ele é morto. Nessa história, há uma clara alusão às figuras de Deus e de seu herdeiro, Jesus. Em uma analogia ainda mais eloquente, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, em João 15, 1. Assim, Cristo indica que aqueles que quiserem prosperar devem unir-se a ele. Quem fica unido a mim e eu a ele dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, 5. Isso é curioso, pois, ao se comparar com a videira, Jesus se assemelha à figura de Dionísio, ou Baco.
Não nos esqueçamos de que Jesus nasceu e viveu sob o Império Romano, durante o qual o culto ao deus do vinho era um dos mais importantes. Tanto Cristo como Dionísio eram filhos de um deus com uma mortal. Baco também era visto como um personagem salvador, com o poder de ligar os humanos a uma vida após a morte. Para os gregos, beber vinho era, de alguma forma, beber Deus. E essa crença se mantém no cristianismo por meio da Eucaristia. Na conhecida passagem em que Jesus realiza uma ceia com seus discípulos, o mestre partiu um pão, deu graças e o repartiu, dizendo ser aquele seu próprio corpo. De forma semelhante, serviu um cálice de vinho que mandou passar de mão em mão. Bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. E, como sabia tratar-se de sua derradeira refeição com seus seguidores, antes que morresse, afirmou: Eu lhes digo, de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até um dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Impérios vão, impérios vêm. O reinado de Teodósio I representou uma inflexão no Império Romano e na trajetória do vinho durante a história. Após sua morte, os domínios romanos foram formalmente divididos e entregues a seus filhos, Honório e Arcádio, dando origem ao Império Romano do Ocidente, mantida a sede em Roma, e ao Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com a capital em Constantinopla, antiga Bizâncio. Essa cisão se mostrou um importante passo para a dissolução da porção romana ocidental, que não duraria um século a partir dali. Anos antes, quando Teodósio declarou o cristianismo a religião oficial do Império, no ano de 380, o vinho, que já gozava de grande importância na doutrina e na liturgia cristã, e era amado pelos romanos, consolidou ainda mais o status que vinha construindo ao longo dos séculos. E nem sequer a tomada de Roma por Odoacro, em 476, dando fim ao Império Romano do Ocidente, tampouco as seguidas tomadas e retomadas de territórios pelos ditos bárbaros foi capaz de abalar essa hegemonia. A historiografia, por muito tempo, tratou os povos que migraram para os domínios do Império em decadência, visigodos, ostrogodos, vândalos e hunos, para citar alguns exemplos, como arruaceiros violentos que chegaram deixando um rastro de destruição. A verdade, contudo, é que esses povos tinham culturas e costumes que não eram, a priori, nem piores nem melhores dos que até então estavam estabelecidos. Eram apenas diferentes. De culto marginalizado no início de nossa era, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano e, com isso, começou sua trajetória para se transformar na instituição mais poderosa no mundo ocidental já no início da Idade Média. Rapidamente, a Igreja Católica passou a deter enorme influência, tanto nas questões religiosas quanto nos temas seculares. Por muito tempo acreditou-se que as dioceses e congregações católicas haviam sido as responsáveis por salvar a viticultura e a vinicultura das hordas bárbaras, o que se provou uma visão distorcida, pois os povos recém-chegados apreciavam o vinho e, quando não impulsionaram a plantação de uvas e a produção da bebida, pelo menos mantiveram a indústria funcionando. Essa distorção se deu porque os registros históricos medievais são muito pouco satisfatórios ao documentar uma série de aspectos, e a Igreja já era, desde aqueles tempos, uma instituição poderosa e muito competente em preservar sua memória. A Igreja Católica também se beneficiou da estabilidade que a posse de terras proporcionava para se destacar na produção de uvas e vinho. Muitos latifúndios produtores, quando seus donos morriam, precisavam ser divididos entre vários herdeiros, convertendo-se em propriedades economicamente inviáveis, o que não acontecia com as posses eclesiásticas. O contexto também favorecia o acúmulo do conhecimento e a possibilidade de promover experimentos de seleção de espécies e vinificação nos mosteiros. Uma das principais fomentadoras da viticultura e da vinicultura no medievo foi a Ordem dos Monges Cistercienses, vertente dos beneditinos que surgiu no mosteiro de Citeaux, na Borgonha. Muito ciosos com o trato das criaturas de Deus, eles se notabilizaram pelos séculos que se seguiram à sua aprovação, em 1119, pela aquisição e administração de vinhedos em várias regiões da Europa. Os monges brancos, como ficaram conhecidos pela cor de suas vestes,
não adquiriram necessariamente vinhedos que produziam vinhos excelentes, mas tratavam de produzir vinhos de excelência nas propriedades que passavam para suas mãos. A devoção dos cistercienses ao trabalho criou um ambiente favorável para as pesquisas acerca dos tipos de solo e de clima, dos modos de cultivo de uvas e das técnicas de vinificação. Incorporando mais e mais vinhedos, fosse por compra, fosse por doação, sobretudo dos fidalgos que se lançavam nas cruzadas e deixavam para a ordem suas terras como pagamento para a oração por sua alma, caso eventualmente não retornassem, os monges brancos foram os responsáveis por quase todas as inovações na produção de vinhos na Idade Média. De modo geral, plantavam-se uvas e fabricavam-se vinhos da mesma forma havia muitos séculos. O Império Bizantino passou ao largo de toda a instabilidade experimentada pela porção ocidental dos domínios romanos. Enquanto o poder de Roma se viu às voltas com invasores e rebeliões que culminaram em sua dissolução, no Oriente o Império seguia prosperando. A agricultura, incluindo, por óbvio, a viticultura, seguia sendo desenvolvida. Grécia e Turquia já fabricavam, desde o século IV, vinhos doces com a uva Muscat, variação da Moscatel, que era conhecida no norte da Europa como România. Esse é um dos registros mais antigos que menciona uma qualidade de uva conhecida nos dias de hoje. Durante o período, o vinho passou a ser usado para um propósito bastante inusitado no círculo militar. Não era novidade os soldados receberem a bebida como parte da ração diária ou semanal, mas ela chegou a ser usada também para a proteção. Embeber um tecido de linho com vinho e sal, posteriormente o deixando secar ao sol, fazia dele uma superfície rígida usada como substituição ou complemento para as armaduras. No final do século VIII, a perturbação e a desordem que se impuseram sobre a Europa, antes unificada sob Roma, começaram a arrefecer com o início da dinastia carolíngia no governo dos francos. Desde que assumiu o trono em 768, Carlos Magno, filho de Pepino o Breve, que havia inaugurado a linhagem, capitaneou a expansão dos territórios sob seus domínios e acabou devolvendo ao continente a estabilidade política que não era experimentada havia séculos. Esse cenário foi também muito propício para a recuperação da produção e do comércio vinícola na Europa Ocidental. No calendário que instituiu para substituir o romano, Carlos Magno batizou um mês em homenagem à vindima, ou seja, à época do ano em que acontecia a colheita das uvas. O período carolíngio foi também especialmente benéfico para uma região, Champagne. Naquelas cercanias já havia vinhedos desde o século VII d.C. e, 200 anos depois, a produção já era tão grande que havia distinções entre seus distritos. Com a coroação de Luís I, filho de Carlos Magno, em Reims, convidados de todo o reino provaram os vinhos locais. E, como Reims se tornou palco tradicional para as entronizações dali em diante, os vinhos de Champagne se revestiram de uma aura de realeza que duraria por muito tempo e seria alçada ao ápice com a descoberta, no século XVII, dos vinhos espumantes, acontecida totalmente ao sabor do acaso. O espumante difere do vinho convencional porque, em seu processo de produção, o dióxido de carbono expelido na fermentação é mantido no recipiente, garrafa ou tonel, formando as bolhas que teriam feito seu descobridor exclamar: "Estou bebendo estrelas!". A frase e a descoberta são atribuídas ao monge beneditino Pierre Perignon, que produzia vinhos na abadia de Auviers, próxima a Épernay, na região do Champagne. O relato do júbilo de Dom Perignon ao provar a safra do vinho, cujo gás carbônico por acaso não escapou conforme o esperado, é confrontado com outras versões, as quais afirmam que, na verdade, o abade fez de tudo para se livrar das bolhas que a bebida insistia em apresentar. Sorte a nossa que ele não tenha conseguido. Tribulações e renascimento. Estima-se que a população da Europa girava em torno de 40 milhões de pessoas no início do segundo milênio de nossa era e dobrou de tamanho até o ano de 1300. Esse incremento populacional, somado ao florescimento do comércio e ao forte movimento de urbanização, sobretudo no norte da Itália, Veneza, Milão, Florença e Gênova, mas também em Londres e Paris, fez surgir uma classe média de comerciantes que passou a integrar a elite medieval, juntamente a aristocratas e autoridades eclesiásticas. Esse emergente extrato social consumia os mais variados artigos de luxo, entre os quais o vinho,
que a essa altura já integrava o rol dos itens que caracterizavam um estilo de vida sofisticado. Vale lembrar que não era o vinho a bebida mais consumida na Europa medieval, e sim a cerveja. Por exemplo, na região de Lorena, nordeste da França, fronteira com a Alemanha, o preço de um galão de ale, um tipo de cerveja, era de 12 a 24 vezes mais barato do que a mesma quantidade de vinho da Gasconha ou da Espanha. Naquele momento, 3 redes de comércio vinícola estavam muito bem estabelecidas, cada uma delas partindo de uma zona produtora de grande porte. Os vinhos do Mediterrâneo chegavam à Inglaterra e ao noroeste da Europa, à Polônia e aos países bálticos. A produção alemã abastecia a Escandinávia. E os vinhos do oeste da França eram comprados pelos ingleses e pelos comerciantes de Flandres, que abrangia a Bélgica, os Países Baixos e algumas partes do que hoje é o território francês. Mas de 1348 até o fim do século XIV, as instabilidades políticas e a fase mais virulenta da epidemia da peste negra, a peste bubônica, afetaram a produção vinícola e vinífera na Europa. As estimativas mais moderadas apontam que a epidemia dizimou 1/3 da população europeia, enquanto há estudiosos que quantifiquem as perdas humanas em mais da metade dos europeus. As mortes ocorreram tanto nas grandes cidades quanto no campo, reduzindo consideravelmente o público consumidor de vinho e tornando a mão de obra qualificada mais rara nas vinícolas. Um dos grandes desafios enfrentados pela indústria vinífera foi, então, além de se manter de pé, proteger a reputação que as regiões produtoras vinham construindo. Os excelentes vinhos da Borgonha, feitos com a uva Pinot Noir, já eram conhecidos e apreciados naquele tempo. As guerras e a peste, contudo, dificultaram a vida dos vinicultores da região, localizada no leste da França. Muitos deles passaram a plantar em maior quantidade as uvas Gamay, que tinham cultivo mais fácil, amadurecimento mais rápido e rendimento maior, mas resultavam em vinhos de pior qualidade para o gosto da época, em comparação com a reconhecidamente sensível Pinot Noir. Ainda hoje, a Gamay é utilizada na fabricação do famoso Beaujolais, que leva o nome da região onde é produzido, ao sul da Borgonha. Durante o medievo, o vinho era fabricado em todo lugar onde havia plantações de uvas, mas foi no final do período que as regiões especializadas na viticultura se definiram mais claramente. Além da já mencionada Borgonha, foi no fim da Idade Média que Bordeaux, os vales do Reno e do Loire, da Toscana e a Alsácia, por exemplo, despontaram como regiões vinícolas de excelência. Outras localidades, cujo clima não era tão favorável ou cujo acesso às rotas comerciais era mais difícil, tiveram mais dificuldades em se desenvolver ou, em muitos casos, viram sua produção estagnar ou retroceder. Prosperaram as zonas produtoras que conseguiam equalizar melhor a qualidade do produto e o acesso aos mercados consumidores, gerando uma boa relação entre custo e benefício. Com o século XIV chegando ao fim, a Europa experimentou enormes transformações. O sistema feudal estava nos seus estertores, com a emergência da burguesia, cujas práticas econômicas e políticas resultariam mais à frente no capitalismo, e o próprio período que chamamos de Idade Média chegava ao fim. Fortemente marcado como período de trevas devido ao forte domínio das autoridades feudais e eclesiásticas, o que sabemos ser uma visão tanto quanto estereotipada e simplista, o medievo foi sucedido pelo dito Renascimento, quando vicejaram valores civilizatórios, culturais, políticos e sociais bastante diferentes daqueles até então em vigor. O vinho, tão valorizado durante a Antiguidade Clássica, que, escanteada durante a Idade Média, voltou a ser enaltecida pelos renascentistas, continuaria sendo consumido e apreciado, agora não apenas no Velho Mundo, mas também nas terras que audazes navegadores encontrariam no além-mar. Um novo mundo estava prestes a se abrir para o nobre fermentado das uvas.